Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. Hoje é sexta-feira, dia de apresentar mais um tênis de corrida para vocês. E o programa de hoje é um programa especial, vou falar de uma marca que eu tenho um carinho muito bacana. É uma marca que fez parte dos meus treinos de corrida durante muito tempo, que é a Saucony. Eu tenho um relacionamento especial com a Saucony, corri muitos anos de Saucony Kinvara, mas hoje eu vou apresentar para vocês o Ride 7, que é um dos líderes de venda aí da Saucony, é um dos tênis mais badalados da marca no momento e é um híbrido. Você quer ver mais sobre um híbrido? Então não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje com o Saucony Ride número 7. Vamos lá, gente, antes de mais nada, muita gente me pergunta: você testa tantos tênis que você faz por ano, você quer um tênis por semana que você corre, mas qual tênis que você gosta? Eu gosto de muitos calçados, alguns têm preferência especial. Eu não estou aqui para falar das minhas preferências. Mas o Saucony é uma marca que eu corri durante muito tempo, antes do Testamos, antes do programa Fôlego. Talvez tenha sido o tênis que eu mais corri na minha vida, foi o Saucony Kinvara, que é um tênis reduzido, 4 mm de drop. Hoje nós vamos falar do Ride 7. O Ride é um tênis ele é mais robusto, com mais estrutura, mas não chega a ser um tênis de rodagem. Ele é o que a gente chama de tênis híbrido. E se você quer saber o que é tênis híbrido, quer acompanhar o review de um híbrido, hoje nós vamos falar de um híbrido de carteirinha. O Saucony Ride número 7 é um híbrido de carteirinha, é um tênis super versátil e é um tênis que tem características que, no meu entender, vão se tornar cada vez mais populares entre os calçados de corrida, porque as pessoas buscam cada vez mais os híbridos e menos os tênis de rodagem. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelo cabedal. Um mesh super respirável. Um mesh aberto com um ponto super aberto. Na parte da frente e na parte lateral, só o mesh, sem nenhum tecido de contenção embaixo, não tem nenhuma tela, não tem nenhuma superposição. Na parte lateral e na parte do contraforte, aí sim, muita superposição, transforma a parte interna do cabedal, principalmente na parte do tornozelo e na parte do contraforte, num material super confortável. Da mesma maneira, a língua, mais espessa do que a maioria dos calçados, você consegue, ela tem uma espessura que realmente faz com que você sinta um conforto em cima do peito do pé, interessante. Contrapõe um pouco com o mesh, que é super simples, que é super fino e respirável. Então eles conseguiram uma maneira de te dar um certo conforto nas regiões próximas à boca do tênis e deixar a parte da frente super fininha, para também não acarretar num ganho de peso para o calçado. Nós estamos falando de um tênis de 240 gramas. 240 gramas não é um tênis de rodagem. Tênis de rodagem é 280 para cima normalmente, alguns modelos acima de 300, 315, 320 gramas. Com 240 gramas, o Saucony Ride 7 é um calçado que te proporciona uma rodagem segura, uma rodagem de longas distâncias com segurança e também te proporciona um treino de qualidade rápido, te proporciona ir para uma prova, fazer o seu melhor tempo. Ele é um tênis híbrido e essas são as características do tênis híbrido, um tênis que serve para várias situações. Um outro fator que transforma esse tênis num híbrido, a queda dos drops. Normalmente a gente vem notando que as marcas têm diminuído os drops dos calçados. A Saucony é uma das marcas que tem investido nisso há bastante tempo. A gente vê os drops da Saucony caírem. E esse calçado drop de 8 mm também faz com que ele seja um tênis híbrido que sirva para fazer a contenção, a absorção de impacto da sua aterrissagem, mas com 240 gramas e 8 mm de drop te coloca numa posição de corrida, de velocidade, com muita facilidade. Nós vamos falar da transição de passada dele também, daqui a pouco. Mas, para resumir, o que é um tênis híbrido, 240 gramas, 8 mm de drop e conforto, mas ao mesmo tempo leveza, isso é um híbrido. E o Ride 7 consegue isso com maestria, certo? Bom, a parte do contraforte tem um material plástico dentro que te dá um direcionamento de passada bem eficaz. Essa parte onde você segura para encaixar o tênis, para vestir o tênis, ela tem uma linguetinha na parte de trás. Para algumas pessoas isso incomoda, para mim reagiu super bem. Ele é um tênis de perfil baixo, então a lateral dele fica bem abaixo do tornozelo, o que deixa com que o seu pé trabalhe com bastante facilidade. Você encara as imperfeições do terreno com bastante versatilidade com esse tênis. Não é aquele tênis que prende o seu tornozelo, ele deixa o seu pé solto para trabalhar.
E o Ride 7, assim como outros calçados da Saucony, trabalha com essa plataforma de midsole aqui, que é chamada Power Grid. A Power Grid é uma espuma que tem uma absorção de impacto bastante interessante e ela está em toda a extensão do solado do Ride número 7. Na verdade, esse é um tênis que você vê, ele não tem um sistema de torção externo. O que ele tem são três espumas diferentes que trabalham intercaladas e proporcionam a contenção de impacto e o retorno de energia na transição de passado. Então, como você não vê exatamente um sistema de torção, era curioso saber como esse tênis funcionaria no momento da transição da passada e na hora que você deixa a aterrissagem para trás e parte para a decolagem do seu próximo passo. E essa interação entre essas três tecnologias, que é a tecnologia Power Grid, que é essa espuma do midsole, e mais as tecnologias de solado, que tem um composto de solado, que é um composto de carbono que eles utilizam, principalmente na parte interna do pé, fazem com que esses elementos trabalhem juntos e proporcionem uma transição de passada muito bacana, sem aumentar o peso do tênis. Porque normalmente o sistema de torção é um elemento que é mais pesado, é um plástico a mais que você insere no tênis e acaba acarretando num peso extra, certo? Bom, ainda falando do solado, esse solado ainda tem aquela tecnologia XT900, que é aquela tecnologia de borrachas injetadas um pouco mais resistentes à abrasão, que ajuda você a evitar a derrapagem, mas principalmente preserva o seu calçado, preserva o seu tênis por mais tempo do que o normal. Eles pretendem com isso dar uma rodagem aí segura em 500, 600 km. Eu tenho certeza que esse tênis dura isso, 600 até 700 km. É um tênis, então, por isso que com essa durabilidade é um investimento bacana, porque ele está na faixa de R$ 399 reais, de preço sugerido. Então você tem um calçado que é híbrido, que serve para as duas funções, para rodagem, para o treino de qualidade, que está num valor intermediário, R$ 399 reais no mercado. Tem algumas lojas que você acha até um pouco mais barato, e que tem todas essas qualidades embutidas, certo? Vamos falar um pouquinho dos pontos negativos e dos pontos positivos do Saucony Ride número 7. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar pelos pontos negativos. Tem um ponto negativo desse tênis que diz respeito, por conta de ser um híbrido, por conta de ser um tênis que é um tênis super versátil, ele tem uma estrutura de suporte um pouquinho rígida demais, talvez. O que eu digo com isso? O clipe que tem aqui atrás, interno, na parte que dá o direcionamento de passada, é super rígido. Ele se assemelha um pouco àqueles clipes de direcionamento de passada de tênis de competição. Quando a gente lembra de tênis de competição, é aquele tênis mais duro, mais rústico. Esse tênis não é um tênis duro, não é um tênis rústico, é um tênis versátil e super confortável. Mas o clipe de direcionamento é um clipe que se assemelha a um clipe de tênis de competição. Talvez, se ele fosse um pouquinho mais maleável nessa parte de trás, nas linhas de suporte que ele tem, a Saucony conseguiria atingir um peso ainda menor do que os 240 gramas, que já é um peso baixo para um calçado de rodagem, e deixaria também o seu tênis com mais versatilidade ainda, reagindo melhor ainda aos treinos de qualidade principalmente, e às rodagens soltas, sem ter muita estrutura. Afinal de contas, se a gente está pensando que isso é um calçado de 240 gramas com 8 mm de drop, que vai servir para vários tipos de pisada e vários tipos de treinamento, ele não precisaria dessa estrutura toda. A gente não está falando de um tênis que é um tênis específico para quem está com sobrepeso, para quem quer rodagens mais lentas, está se adaptando à corrida. A gente está falando de um tênis para quem já está com uma corrida bacana, evoluída, que já faz treinos intercalados, de qualidade com rodagens. Então, talvez só esse ponto negativo. Vamos falar agora dos pontos positivos. Eu vou começar primeiro falando pelo solado. Esse solado, que é um composto novo, teoricamente 30% mais leve do que o EVA do composto anterior, do modelo anterior, é muito bacana a absorção de impacto que ele te dá. Lembra um pouco o solado da Resalite, aquele solado da Skechers, que eu sou muito fã. Esse solado é muito bacana. É diferente dos solados que eu costumava correr quando eu usava o Kinvara. E ele tem uma resposta, ele é super responsivo, apesar de ser leve. O que é normalmente a busca das marcas de calçado hoje em dia. Achar um material que seja responsivo e que não acarrete em sobrepeso para o calçado. Então esse é o primeiro ponto positivo. O segundo ponto positivo demais é a versatilidade desse calçado. É o que eu acabei de falar, ele serve para todos os tipos de treino. Ele serve para você rodar, se você não tiver com sobrepeso, se você não tiver uma corrida muito irregular.
Se você for um corredor de pisada neutra ou tiver irregularidades muito sutis, esse calçado entra como um calçado de rodagem, um calçado de prova, um calçado de treino de qualidade. Ele serve para várias funções dentro da sua corrida. O segundo ponto positivo é a transição de passada. Eu falei que eu ia falar, vamos falar. Transição de passada sem sistema de torção, utilizando esses 3 segmentos de espuma para que o pé trabalhe e consiga absorver impacto e fazer a decolagem de uma maneira eficaz, é uma coisa nova para mim. Raramente eu pego um híbrido na mão que tenha uma transição de passada tão eficaz, sem sistema de torção, só fazendo com que o tênis trabalhe, os segmentos do solado trabalhem uns encaixados nos outros. Achei muito bacana. Esse tênis rodou bastante comigo, dá para vocês verem que ele está bastante sujo, rodei com ele muito e ainda vou rodar mais porque eu estou aprendendo a entender o Ride 7 aos poucos e estou gostando bastante. Certo? Então relembrando, 240 gramas, 8 milímetros de drop, 399 disponível na maioria das lojas do mercado. Esse foi o Power Grid Ride 7 da Saucony, um tênis híbrido e muito bacana, testado e aprovado pelo programa Folio. Sexta que vem tem mais, testamos, você não pode perder. Até a próxima.